Salve Maria, irmãos! Estamos entrando aqui com o terceiro dia, clamando pelo um avivamento pessoal, onde nós estaremos falando de um mergulho seguro em Deus. Por isso, seja muito bem-vindo nessa programação. Nós que vamos nessa noite meditar aquilo que Deus quer e tem para as nossas vidas. E o Senhor colocava no meu coração essa canção do Refrigera a minha alma, da Colo de Deus, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos meditar também um pouco nos dias de hoje. Deus abençoe muito a sua vida, que essa canção te alcance e que ouvindo esta canção nós possamos também já clamar o Espírito Santo sobre nós, porque nós precisamos do auxílio desse divino Paráclito, desse divino advogado. Ajuda-nos, Espírito Santo, a fazer sempre a vontade de Deus. Dá-nos o descanso na Tua presença. Faz-nos viver as Suas santas vontades, Espírito Santo de Deus. Precisamos de Ti, Espírito Santo, Te queremos agindo em nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, porque nós Te precisamos nessa noite. Nós Te queremos, nós Te queremos, nós Te queremos. Faz-nos fiéis, Espírito Santo. A Tua santa vontade, hoje e sempre, Senhor. Precisamos muito do Teu Espírito Santo. Estamos ainda muito longe da Tua santa vontade, Senhor. Muito longe. Deus abençoe você que começa conosco nesta programação, você que está chegando aí de Maceió. Júnior, Deus abençoe grandiosamente a tua vida, meu irmão. Luiz Fernando de Pernambuco está chegando conosco. Luiz Fernando, que saudade de você, meu irmão. Há quanto tempo? Quanto tempo não nos vemos. Deus abençoe muito. Mande um abraço para o Márcio, para o pessoal daí. Deus sustente muito a juventude aí, o pessoal dos Jovens Sarados aí de Pernambuco. Deus abençoe grandiosamente. Marcelo Silva, salve Maria, meu irmão, boa noite. Verônica, seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe muito a sua vida. Estaremos rezando, sim, Júnior, por todas as suas necessidades, meu irmão. Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas que precisam ser abertas, Deus vai derramar as bênçãos que precisam ser derramadas na sua vida, amém? Eu acredito que nós servimos um Deus da provisão e esse clamor pelo avivamento pessoal tende a nos unir cada vez mais intimamente com o Senhor. Por isso vamos começar. Vamos meditar algo que São João da Cruz tem para falar para nós hoje. Ele que está sendo o padrinho dessa programação, daquilo que Deus tem para esse clamor por um avivamento pessoal. Tiago, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo nessa programação. Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Mas eu quero pedir desde já, compartilhe essa programação aí com seus contatos no Facebook, compartilha, você consegue pegar o link dessa programação e também copiar, colar lá no WhatsApp para você estar conosco e os seus contatos do WhatsApp, os grupos do WhatsApp onde você está, para que todas as pessoas sejam alcançadas para a glória do nome de Jesus. Quanto mais pessoas forem alcançadas pelo poder de Deus, maior será o clamor pelo Espírito Santo na nossa nação. Deus abençoe Gé Silva, que está chegando conosco também nessa programação. Irmã, seja muito bem-vinda. Mas eu queria iniciar com algo de São João da Cruz, que vai dizer: busca-te a mim. São João da Cruz foi convidado por Santa Teresa d'Ávila a participar de um concurso cujo tema era Busca-te a mim. Escrever algo que pudesse descrever o significado do busca-te a mim. E São João da Cruz conseguiu responder com essa simples frase: a alma a quem Deus concedeu esta graça de ter a sua alma unida a Ele, não lhe dirá que o busque, uma vez que já o possui. O homem que busca pelo avivamento pessoal, ele precisa entender que o Senhor já nos concedeu essa graça
de estarmos unidos a Ele. Ana Clara, Deus abençoe você, seu esposo, que acompanha conosco essa programação, você que está chegando aí, minha irmã, um abraço a você e seu marido, que Deus sustente o seu matrimônio na graça e no fogo do Espírito Santo, amém? E amado, olha que interessante isso. A alma que Deus concede a graça de estar unida a Ele, Deus não vai falar para essa alma buscá-lo, porque essa alma já o tem no seu interior. Muitas vezes nós dizemos, Senhor, fala comigo, Senhor, se manifesta na minha vida, Senhor, me direciona, mas o Senhor já nos deu essa graça. A palavra de Deus diz que o véu foi rasgado. Antigamente, o Antigo Testamento, somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo, no lugar onde residia a glória de Deus, no Santo dos Santos. Mas Jesus disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. E assim se fez. Pela morte do Cristo na cruz, o véu foi rasgado. Então, na cruz, Deus concedeu a graça de ter o homem, a alma, unida a Ele. A união da alma, a graça, que São João da Cruz vai dizer para nós, a graça de ter a sua alma unida a Deus e de não mais buscá-lo porque tem a certeza de já o possuir, está na cruz. Esta graça de alma unida a Deus só se encontra no Calvário. Pouco se é falado da cruz. Por isso, no dia que eu preguei, eu dizia exatamente disso. A oração que fazemos, o clamor que fazemos, o espírito que clamamos, precisa nos levar ao Calvário. Precisa nos levar ao encontro de um Deus que sofreu sim, foi crucificado sim, mas lá na cruz não teve só sofrimento, lá na cruz teve graça. Lá na cruz jorrou graça. Almas não conseguem ter respostas de Deus, almas não conseguem mergulhar com segurança, como é o 3º dia de hoje. Por quê? Porque não estão alicerçadas na cruz. Não estão alicerçadas na decisão de subir o Monte Calvário, no qual eu dizia na última pregação do clamor pelo avivamento. Não querem subir o Monte Carmelo. O Monte Carmelo nada mais é do que o Monte Calvário, aonde no topo do Monte Carmelo só mora a honra e a glória de Deus, e no Monte Calvário, pela cruz, habitou a honra e a glória de Deus. Deus foi honrado em seu Filho na cruz. Deus foi glorificado, e Jesus foi glorificado pelo Pai, no qual ele dizia, Pai, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Busca-te a mim. São João da Cruz respondeu a Teresa d'Ávila, não precisa buscar a Deus, a alma que entende que ela tem a graça de estar unida a Deus. Ela não precisa buscar aquilo que já está dentro dela. Se nós acreditássemos que pela força do Calvário, e quero ser mais ousado ainda, se nós acreditássemos que pela força do nosso batismo sacramental, Deus começou a habitar em nós e pela comunhão que recebemos, o Cristo está dentro de nós, naquela pequena partícula que recebemos na missa do seu corpo, sangue, alma e divindade, não precisaríamos buscar, mas adoraríamos. Por isso os momentos de ação de graça têm morrido nas santas celebrações, porque não conseguimos agradecer um Deus que decidiu morar em nós. Então buscamos, na verdade queremos um Deus que se dobre às nossas vontades. Só se busca, como disse Jesus, buscai e acharei. Mas depois que eu acho, eu não preciso mais buscar. Eu preciso zelar por aquilo que eu alcancei. Calvário. Quer mergulhar num avivamento pessoal de verdade? Vamos falar de Calvário?
Quero aqui, já antes de iniciar, quero cumprimentar Rosimeire, a paz de Jesus, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Anderson Gonçalves, só conseguiu entrar agora. Não se preocupa não, você não perdeu nada, meu irmão. Estamos começando agora e vamos começar juntos. Marcelo Marques, Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Vamos falar de Calvário? É lá, é tendo uma vida crucificada, que nós obteremos a união da graça de Deus com a nossa alma. Queremos uma vida na graça, mas se não buscarmos o Calvário, se não buscarmos a cruz, não temos uma vida na graça. Amém? Vamos meditar o que São João da Cruz fala para nós sobre o Calvário? E ele diz exatamente assim: ao religioso ou ao homem de oração que deseja chegar rapidamente ao santo recolhimento, ao silêncio espiritual, à desnudez e à pureza de espírito, ele precisa então passar por algumas situações. Quem de nós não quer ter paz no espírito? Quem de nós não quer ter silêncio interior, aonde o barulho do mundo, o barulho da carne, não incomoda a nossa vida espiritual? Quem de nós não quer ter pureza no espírito, aquela pureza no olhar, aquela pureza de corpo e alma? Quem não quer ter aquele momento de silêncio, aquele santo recolhimento, no qual você vai silenciar para ouvir a voz de Deus, mas o barulho te ronda? Quem não quer isso? Quem não se sente confuso nos momentos de escuta de oração, no qual você ora e você não sabe se é Deus falando com você, se é a tua vontade humana falando com você, se é o demônio tentando te enganar? Quem não gosta? Quem não gostaria de ter esse discernimento dos Espíritos, que é um dos dons do Espírito Santo, que tanto nos é necessário? E olha o que ele vai dizer. O santo recolhimento, a alma só conseguirá chegar rapidamente ao santo recolhimento se ela começar a lutar contra o mundo. Sem luta contra o mundo, é impossível se recolher na presença de Deus. Porque você vai sempre estar exposto a situações de pecado, você vai estar exposto a imundícies, você vai estar exposto a pessoas mundanas, a pessoas que não querem mudar de vida, você vai estar exposto a isso. A atitudes de pecado. A situações que vão te levar a pecar, ou a julgar, ou a apontar. Então, para chegarmos rapidamente ao santo recolhimento, precisamos lutar com o mundo e suas máximas. Precisamos lutar contra o mundo, mas não o mundo só externo. Precisamos lutar contra o mundo interno. Porque não adianta deixarmos, como a missionária Valéria dizia, se eu não me engano, no primeiro dia, ela dizia que o homem do avivamento é aquele que deixa companhias mundanas, é aquele que deixa situações de pecado, o homem do avivamento é aquele que assume a vida nova, mas não tem vida nova se o mundo ainda vive dentro de mim. Porque o Apocalipse, no capítulo 12, logo ali no finalzinho, vai dizer que o demônio foi enviado à terra, ao mundo, para perseguir os filhos da mulher. Então, se eu não luto contra o mundo que está dentro de mim, eu estou dando força ao inimigo de minha alma, que é o inimigo de Deus, para continuar agindo dentro de mim. Não adianta eu apontar e dizer, o sistema está errado, a Rede Globo está errada com as propagandas, e isso e aquilo, o Big Brother não tem nada a me oferecer de bom, mas eu estou assistindo. O desejo ainda dentro de mim, porque Big Brother, vamos pegar aí um exemplo bem básico, não é só me fazer ficar preso na televisão, mas me ensina a cuidar da vida do outro, a julgar o outro, a apontar o outro, a rotular o outro, a torcer para que um outro se ferre e o outro ganhe.
Vai sendo alimentado coisas carnais em nós. Eu vou querendo vigiar a vida do outro 24 horas. Ou seja, eu me prendo em algo. E me desprendo de Deus. É preciso hoje, o homem que quer viver realmente um avivamento pessoal, um homem que realmente quer mergulhar em águas profundas, ele tem que ter nele o desejo de matar o mundo no seu interior. Ele precisa reconhecer que ele tem desejo sim de voltar a pecar. Que ele tem desejo sim de voltar a frequentar lugares que ele deixou, que ele tem desejo sim de ter os amigos mundanos, que ele tem desejo sim de cuidar da vida do outro, que ele tem desejo sim, amado. Por isso você não tem um santo recolhimento quando você vai fazer seu momento de oração pessoal. Você vai fazer um momento de oração pessoal e você começa a pensar nos problemas lá de fora. Você não consegue se calar, por quê? Você não consegue escutar a Deus, por quê? O demônio usa disso para te confundir mesmo, para que você não escute a Deus. Por quê? Porque se você escutar a Deus, você o vencerá. Se você escutar a Deus, você vai saber que no mundo jaz o maligno. E se o mundo habita dentro de você, nesse mundo tem vestígios do maligno. Amados, por isso a palavra de Deus diz: maior daquele que está fora é aquele que está dentro de você. E se o mundo dentro de você for maior do que o desejo de mergulhar em Deus, saiba você que não vai ser o poder de Deus que vai reinar na tua vida, vai ser o mundo. Então você vai começar a desejar aquilo que os mundanos estão oferecendo. Você pode falar, mas o Big Brother oferece pornografia, isso e aquilo, amado. Eles estão fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer. E nós não fazemos o que fomos chamados a fazer. Nós fomos chamados ao santo recolhimento. Nós não fomos chamados a dizer Big Brother isso, Big Brother aquilo, a Globo isso, a Globo aquilo. É claro que ele faz. Mas diante de Deus nós somos chamados a nos recolher. Por isso Jesus disse, quando olhava para Jerusalém, e ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes quis vos recolher debaixo de minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos. Muitas vezes nós estamos querendo muito ser intitulado profetas, mas não temos santo recolhimento. Não conseguimos ter um recolhimento que nos santifica. Por quê? Nós não conseguimos aproveitar o nosso tempo diante de Deus. É claro que devemos apresentar preocupações, é claro que devemos apresentar as situações que estão de tribulação em nossas vidas, é claro, mas tudo isso não pode nos impedir no caminho do Monte Calvário. Não pode nos impedir de participar ou completar na paixão do Senhor aquilo que faltou. E temos que completar então com a nossa vida. Somente um homem que vive um recolhimento em Deus é capaz de vencer o mundo, porque o barulho de fora não faz eco no seu interior. Porque ele se cumpre o que o Tratado da Verdadeira Devoção diz, que Maria é o eco de Deus, no qual no nada de Maria, Deus dizia Maria, e Maria só sabia dizer Deus, 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 Deus. E se cumpriu em Maria o que Santa Teresinha do Menino Jesus diz: Deus precisa descer no nada e transformar o nada em fogo. O homem só chegará a ser nada quando ele buscar um santo recolhimento em Deus. Quando a sua vida de oração pessoal, e aqui para aqueles que dizem a mística tem que voltar para a igreja, porque a mística foi embora, os grandes místicos só foram místicos porque tinham vida de ascese, e a ascese começa com recolhimento espiritual. Santo recolhimento espiritual. Ana Nelo, seja bem-vinda no meio de nós, minha irmã. Beijo no seu coração, você aí, filha de Nossa Senhora. Gisele, que está aí conosco também, orando. Amado, isso é muito sério. Nós, na verdade, dizemos que a mística foi embora porque nós não vemos mais manifestações de dons extraordinários.
A mística que nós dizemos que foi embora da igreja e tem que voltar, ela, de certa forma, de forma bem superficial falando agora, se ela foi embora é porque você e eu deixamos de ter vida de ascese. A mística, na verdade, ela não foi embora. A falta da ascese não me deixa chegar nela. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Amado, isso é muito sério. Quem vive santo recolhimento? Somente aquele. Jesus, quando no Getsêmani ele dizia, sinto uma agonia mortal, uma agonia profunda. Mesmo sabendo da sua hora, amado, isso é muito sério. A teologia vai dizer que Jesus, quando começou com o seu discurso, quem quiser vir após mim, negue-te a ti mesmo, tome a tua cruz e me siga. A teologia vai dizer que Jesus, nesse momento, começou a amar a cruz. E porque ele começou a amar a cruz, ele começou nos discursos, ninguém tira a minha vida, eu dou, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, porque o Filho do Homem vai ser entregue, porque o Filho do Homem vai ser açoitado, porque o Filho do Homem isso e aquilo, ele começou a amar esse projeto de doação. Ninguém me tira, eu dou. Isso é recolhimento em Deus. Isso é. Por que Jesus foi fiel até o final? Segundo São João da Cruz, nós conseguimos ver isso. Ele que trouxe para nós a doutrina do nada. São João da Cruz é o santo do nada. Do tudo e do nada. Essa é a doutrina de São João da Cruz. Por isso que ele diz, dar tudo pelo tudo. O santo recolhimento é dar tudo pelo tudo, aonde realmente eu me afasto do mundo e nada do que vem dele me atinge, e se cumpre o Salmo 90, porque eu me escondo no Altíssimo. Do mundo me vem o quê? A flecha que voa ao meio-dia, o laço do passarinheiro, é isso que vem do mundo. Sim ou não? Vem do mundo, porque no mundo está o maligno e também seus sequazes, estão seus seguidores, estão os asseclas, os seguidores de Satanás, os seguidores do inimigo de Deus. Quem são os seguidores do inimigo de Deus? O próprio São Luís de Montfort vai dizer no tratado, que são, se eu não me engano, no tratado parágrafo 52, que ele vai dizer da grande inimizade criada por Deus entre a Virgem Maria e Belial, entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás. Nós vamos ver que do mundo, da descendência de Satanás, daqueles que vivem coisas mundanas, pecados e tantas outras coisas, deles só podem vir flechas para nos ferir, porque nos tornamos seu alvo, e laço, porque querem de novo nos prender nas paixões, porque o homem que busca o santo recolhimento, ele não é mais preso, ele é livre, ele voa para a presença de Deus, ele ascende. Amado, isso é maravilhoso. O homem e a mulher que busca vencer o mundo, busca viver realmente um avivamento pessoal, ele, além de estar no caminho do Calvário, mesmo que ele esteja ali e o mundo esteja gritando, como faziam com Jesus, cuspiam, batiam, gritavam, apedrejavam e tal, e tal, e tal, batiam no seu rosto, tiravam a sua barba, ou lhe ofereciam tantas coisas, como Pilatos disse, se você quiser, eu tenho autoridade para te libertar. E Jesus disse o quê? Nenhuma autoridade te foi dada na terra se não viesse do céu. Se meu pai não tivesse. O homem que busca o santo recolhimento, o quê? Amado, isso é maravilhoso. Repete. Ah, nem lembro mais agora o que eu disse. Amado, isso é maravilhoso. A missionária Valéria está me questionando aqui o que eu disse do santo recolhimento. Amado, é pura inspiração de Deus. Eu vou saber agora, só depois que eu ver o vídeo. Amado, olha que maravilha isso. Pilatos, diante de Jesus, quis dar a Jesus o que o mundo nos oferece hoje. Eu tenho autoridade sobre você para te dar liberdade, como se abraçar a cruz e subir o Calvário não fosse liberdade interior para uma alma que é de Deus. Calvário é desprendimento de alma cativa na concupiscência e nas coisas da carne. Meu irmão, pare e pense.
Eu tenho autoridade para te libertar. É isso que nós estamos vendo da ideologia de gênero hoje. É isso que nós estamos vendo da Rede Globo hoje, do Big Brother hoje. É isso que nós estamos vendo nos programas de televisão, na própria internet. São isso. São essas coisas. Nós não estamos vendo outras coisas. Pessoas que dizem que têm a liberdade, por isso aí o feminismo, meu corpo, minhas regras. Ou então o próprio Raul Seixas, que nós idolatramos, no qual ele vai dizer, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ao qual o cristianismo passa a ser opressor e não libertador. Opressor foi Pilatos diante de Jesus a dizer para uma alma livre que se doava a dizer a ele: eu posso te libertar porque eu tenho poder sobre a tua vida. Ah, Jesus pode dizer para ele: o poder que você tem, você só tem porque o meu pai te deu, porque senão nem isso você teria. É entender que Deus, ele te liberta. De tudo, realmente de tudo. Mas Deus é tão maravilhoso que além dele te libertar, ele te lembra de que somente você mesmo pode voltar ao cativeiro do qual você foi livre. Santo recolhimento, luta contra o mundo. Vamos continuar. O homem de oração que deseja chegar rapidamente ao silêncio espiritual, ou seja, no qual nada e nem ninguém lhe tira do centro da vontade de Deus, ele entende que a sua luta é contra a sua carne. Talvez você, homem de Deus, homem de oração, não está conseguindo chegar ao avivamento, não está conseguindo chegar ao mergulho, aquela decisão, né? De mergulhar. Porque vai que eu mergulho de cabeça, dou de cabeça numa pedra. Vai que eu mergulho, dou de cabeça numa rocha, ou num lugar de muita terra, de muita areia, esses bancos de areia. Ué, eu vou me arriscar? A carne me leva para cá. Mas Deus diz, mergulha, mergulha, mergulha. Mas por que eu não consigo ouvir a Deus? Porque eu não tenho silêncio no meu interior. Eu não tenho silêncio no meu espírito. Por isso a minha carne grita. Porque quando eu silenciar o espírito, a carne não terá força sequer para se levantar e me impor alguma coisa. Psicologicamente falando, quando a psicologia fala de comportamento, sobre comportamento, ela vai falar de que determinado comportamento que nós temos acontece por quê? Porque nós criamos um hábito, ou seja, nós homens que clamamos pelo avivamento, nós, todos os homens da terra, criamos o hábito de pecar. Ou seja, ir contra a vontade de Deus. Nós criamos o hábito de pecar. Então sempre nós criamos também o hábito de dizer, eu sou fraco, eu caio mesmo, não consigo vencer. Isso é um hábito, virou uma desculpa. Então esse hábito forja a nossa carne. Ou seja, marca a nossa carne. Então todas as vezes que a sua carne grita, você diz aí que a sua carne grita, isso ó, segredo de psicologia para você, sobre tendência comportamental. Talvez você tenha a tendência de pecar, a tendência a determinado pecado, a determinada forma de agir. Por quê? Porque você se permitiu ter sua carne marcada. Então, quando a sua carne grita, automaticamente ela manda para o seu cérebro uma força pedindo ao cérebro. A carne manda ao cérebro um comando, pedindo ao cérebro que mande força, descarregue força, para que então o homem tenha atos de pecado. Vamos simplificar isso. Eu costumo dizer, eu gosto de mexer no celular. Sou fã de WhatsApp, fã de Facebook, rede social, tô aqui. Clique, 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 clique. O meu celular acaba a bateria. Já viu aquelas pessoas que ficam desesperadas? Sua carne foi marcada por um hábito de sempre estar aqui. Sempre estar aqui.
Ela se esconde no mundo virtual, não vive o natural. Então, quando ela perde o esconderijo, a fuga artificial, ela não sabe lidar com a realidade natural. Então, o seu corpo é marcado. Ela precisa do WhatsApp, ela precisa se esconder. Porque sem o WhatsApp, sem o Facebook, ela não consegue se revelar. Ela se revela pela tela, mas pessoalmente ela é vazia. Ou seja, acabou a bateria do celular, ela ficou sem o celular, o seu corpo manda ao cérebro uma direção, ao qual o cérebro manda de volta uma carga, na qual a psicologia chama de pulsão, para que você tenha a atitude de ir lá pegar o carregador, ligar na tomada e ficar aqui de novo, porque a sua carne vai ser saciada. Exemplo básico. Ou eu gosto de comer almôndega. Eu sinto o cheiro da almôndega, alguém fala de almôndega, eu vou lá e começo a salivar. Por quê? Começo a ter desejo, vontade. Por quê? Porque o meu cérebro, minha carne foi marcada, a carne mandou ao cérebro a atitude, a carne manda ao cérebro uma direção, uma força, um impulso, no qual o cérebro a lembra do gosto, onde os seus sentidos são aguçados, seu paladar, seus olhos, ela saliva, ela deseja, então ela tem a atitude de ir lá fazer, ou de ir lá e comer, ou de ir lá e ser saciada, ou até mesmo de desejar. Por isso Jesus disse que aquele que olha para a mulher do próximo já desejando, já pecou. E aqui entra a mortificação dos sentidos. Então essa história de que eu sou assim, eu nasci assim, isso é balela, amado. Tendência comportamental, isso é uma teoria de Clark Hull, que ele superou a teoria de Freud quando dizia sobre tendência comportamental. E aqui é um básico do básico que eu estou falando para você. Nem vou me aprofundar, porque nem é o meu dia de pregar hoje. Mas quero ainda fazer uma pregação sobre isso. Mas para vencer a carne, é preciso ter o hábito de ser um homem de Deus. De clamar pelo avivamento pessoal. Por quê? Porque se você começar agora a ter hábitos de um homem de oração, a ter hábitos de um católico de verdade, hábitos de santificação, hábitos de vida sacramental, hábitos de orações piedosas, hábito de ler a palavra de Deus, a lectio divina, exercitar os carismas, enfim, servir a Deus. Se você começar a ter esse hábito, o seu corpo vai ser marcado por essas situações. E quando você não fizer, é como se te faltasse oxigênio. Por isso, São Luís de Montfort, num dos parágrafos que eu mais gosto do tratado, ele vai dizer: quando chegará o tempo em que as almas suspirarão Maria, assim como o corpo necessita. É só falar de Nossa Senhora que a transmissão corta. Quando chegará o tempo em que as almas vão suspirar Maria, como elas necessitam do oxigênio? Sabe por que a nossa carne ela não é marcada por coisas de Deus? Sabe por que a carne grita? Porque você não silencia ela com hábitos de um homem de Deus. Você não silencia a sua carne. Por isso que isso é propício hoje. Batismo no Espírito Santo é mergulho do homem em Deus, porque o sacramental foi Deus que mergulhou no homem. Amado, isso é maravilhoso. Nós vamos vencer a carne. A carne vai parar de gritar quando eu conseguir viver um silêncio espiritual no qual ela grita, e a minha resposta é oração. No qual a carne grita e eu calo diante dela. Por isso, nós precisamos entender que não é bater de frente. Por que muitos pregadores, muitas pessoas apontam o pecado do outro, bate em cima do pecado e daqui a pouco vai lá e pimba, cai no pecado que eles estão batendo. Por quê? Porque bateram, mas esqueceram de se guardar. Esqueceram de silenciar. Diante do pecado, diante do meu pecado, diante da minha carne, não estou dizendo que a pregação não deva denunciar o pecado, pelo contrário, eu estou falando de um combate espiritual meu.
Quando a minha carne gritar, eu devo buscar o santo recolhimento em Deus e no recolhimento em Deus, calar. Porque daí Deus satisfará a minha carne. São Tomás de Aquino diz que Deus satisfaz. Parágrafo 1876 do Catecismo da Igreja, se eu não me engano, vai falar exatamente isso. Que a felicidade é um dom que Deus dá para que o homem o procure, porque só Deus o satisfaz. A tua carne grita porque você até hoje não foi satisfeito. A tua carne grita porque até hoje você achou que o pecado fosse te satisfazer e você entendeu que não. Ou seja, a tua carne grita, sabe por quê? Porque você foi frustrado. Porque você confiou realmente em si mesmo, como diz a palavra, maldito homem que confia no outro homem faz da carne o seu apoio. A sua carne grita porque você fez da sua carne o seu apoio. Você achou que deixava o pecado quando você quer. Você acha que você sai do pecado quando você quer. Você acha que você vence quando você quer. Querido, querida, não é assim. Você não é burro. Você não pode ser burro. Porque o homem do avivamento, ele não é ignorante. Sabe por quê? Porque ele clama um espírito que derrama dom de sabedoria. Ele é a sabedoria. E mais, quando ele clama o avivamento, se cumpre a consagração no qual nós, que somos escravos de Nossa Senhora, começamos a dizer, ó sabedoria encarnada, eterna encarnada, ó amabilíssimo Deus, verdadeiro, ó amabilíssimo Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olha a diferença. Nós conseguimos entender que a sabedoria, ela se encarnou. Por isso que o homem que busca o avivamento, ele não pode ser burro e nem ignorante, porque a sabedoria encarna nele. A sabedoria eterna, que sempre existiu. O espírito de sabedoria vem sobre ele. Amado, isso é maravilhoso. Quando nós precisamos entender que se a carne grita e eu não consigo, alguma coisa está errada. Ah, mas eu sou fraco mesmo e essa é a primeira desculpa. E eu já ouvi uma coisa que me alegrou muito. Mas o pecado é vitamina por um acaso, a minha carne é fraca, o pecado é vitamina. Eu digo para você, meu irmão, se a tua carne grita, corre para o esconderijo do Altíssimo. Corre para a sombra do Onipotente. Corre para que lá no santo recolhimento Deus te satisfaça tanto que a sua carne vai ser incapaz de te direcionar para um pecado. Por quê? Porque ela vai começar a ser ordenada. Nós estamos falando de ordem. Gênesis, Deus fez o que quando a terra estava em caos? Ele disse, haja. Deus chegou na criação e disse, haja ordem. Mas na Virgem Maria, a Virgem pôde dizer como criatura agora, haja, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim. O faça-se que Cristo diz, que Deus disse lá no início, para pôr ordem na treva. A Virgem pôde dizer agora como criatura, iluminada por tudo o que Deus havia feito pela própria sombra do Altíssimo, a dizer, haja, faça-se agora, mas faça-se em mim. No mundo, Deus disse, faça-se a luz e o mundo foi iluminado. Mas então agora é hora daqueles que foram retirados do mundo poder dizer como a Virgem, faça-se em mim a tua vontade. Faça-se em mim. Então a sombra do Altíssimo me cobre, mas é uma sombra que não me esconde apenas. Não é uma sombra que me envolve em trevas, é uma sombra que me ilumina. Existem dois tipos de sombra. Existe a sombra maligna, que algumas pessoas dizem, do espiritismo, diz que é encosto, e dão tantos nomes. Assombração e tal e tal. Mas existe uma outra sombra que somente o Espírito Santo é capaz de dar.
Uma sombra que te esconde em Deus e faz Deus brilhar dentro de você. A Virgem Maria, quando disse, faça-se em mim, ela foi levada para um santo recolhimento, no qual tratado no parágrafo 3 vai dizer que nem mesmo seus parentes a reconheciam e que os próprios anjos do céu perguntavam entre si, quem é esta? Quem é esta que nós não conhecemos? Ou seja, o homem que busca o avivamento, que busca mergulhar em Deus, ele deseja um santo recolhimento no qual a sombra do Altíssimo, o próprio Espírito, o esconde do mundo. Então o mundo, com as suas flechas e seus laços, não o prendem, porque se cumpre na sua vida o esconderijo do Altíssimo, do Salmo 90 ou 91, como está na tua Bíblia, mas também o traz silêncio, no qual o tratado no parágrafo 3 ainda diz que quando os familiares ou próximos da Virgem começavam a encontrá-la, a conhecê-la, Deus escondia ela cada vez mais para que a sua carne, o seu humano, não fosse permitido que ela fosse revelada. Para que não houvesse nenhum tipo de exaltação, nem dizer, ela é Deus, é ela quem faz. Não, Deus a escondeu. E essa é a diferença. O homem do avivamento, ele não deseja ser reconhecido como profeta. O homem do avivamento deseja ser reconhecido pelo seu esconderijo em Deus, por saber que Deus é a sua fortaleza. No Antigo Testamento, os profetas diziam, assim fala o Senhor, mas Deus ainda procurava alguém capaz de gerá-lo. Então, no Novo Testamento, não teve uma profetisa. Maria não foi profetisa. Maria foi a mulher capaz de dizer, faça-se em mim. Aquilo que os homens sempre profetizaram no Antigo Testamento, tá bom, Deus, agora faz em mim. Agora em mim. Por quê? Para que o homem pudesse entender que o verdadeiro combate, a verdadeira vitória em ser recolhido, ou seja, separado do mundo e manter essa separação do mundo, no qual nós chamamos de santidade, que é separado. Ser separado é preciso se recolher. Querido, se você acha que você pode continuar no mundo com ações mundanas, com amigo mundano e você vai nutrir uma vida em Deus, pare de se enganar, porque o mundo